Antes de olharmos para fora, é preciso olhar para dentro. O que sentimos e pensamos molda o mundo ao nosso redor. O espelho quântico revela que a realidade externa reflete nosso universo interior. Textos antigos e tradições espirituais quase universais sugerem que tudo em nosso mundo está interligado. Talvez estejamos apenas começando a entender esse campo de energia, esse campo sutil, que na verdade é descrito por cientistas ocidentais como uma rede ou teia, que cria o que eles chamam de estrutura da realidade. Seu cérebro pode ser reorganizado para refletir tudo o que você sabe sobre a vida de forma nova. O cérebro é um reflexo do ambiente externo, é o resultado de tudo que você aprendeu e vivenciou. Bem, a primeira coisa é realmente compreender que fomos programados. Este campo de energia, que constitui a base de toda a criação, está aqui desde o princípio. É um campo inteligente, uma inteligência viva que responde a nós. Para compreendermos profundamente a emoção humana, devemos sentir o sentimento como se a oração já tivesse sido atendida. É nesse sentimento que falamos com as forças da criação, permitindo que o mundo responda a nós, permitindo que este campo, este holograma quântico, a própria mente de Deus, nos devolva aquilo que sentimos interiormente. Há muitos anos, li onde Napoleon Hill apontou que a imaginação é a coisa mais maravilhosa e milagrosa, uma força inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. E você sabe, a média das pessoas usa a imaginação contra si mesma, imaginando coisas que não quer, imaginando problemas vindouros. Os sentimentos e emoções são o produto final de experiências passadas. Se você se sente da mesma maneira todos os dias, isso significa duas coisas. Primeiro, nada de novo está acontecendo na sua vida. E segundo, se essas emoções impulsionam certos pensamentos, e esses pensamentos, por sua vez, criam as mesmas emoções, você está preso a um ciclo. A maioria das pessoas já assistiu ao filme Matrix e pensa que é apenas ficção científica, mas na verdade é quase um documentário sobre a vida humana. Isso porque as nossas vidas são regidas, na maior parte do tempo, por programas inconscientes, não pelos nossos desejos ou anseios mais profundos. Quando passamos a perceber a diferença entre essa programação automática e a mente consciente, que é o espaço onde realmente podemos criar, surge a oportunidade de libertação. É nesse ponto que nos tornamos capazes de viver alinhados aos nossos verdadeiros desejos, aspirações e propósito. Podemos transformar nossa vida instantaneamente quando compreendemos esse processo. Eu mesmo cheguei a essa conclusão durante meus anos ensinando em uma faculdade de medicina, onde o tema era genética. Todos, é claro, acreditavam que os genes controlavam nossa vida. Essa crença é muito comum. As pessoas dizem: na minha família há histórico de diabetes, Alzheimer, câncer, então eu herdei esses genes, e essa será a minha realidade. Essa é uma crença de vitimização. A ideia de que somos vítimas da hereditariedade, de que o destino está no sangue e não há nada que possamos fazer. Mas a nova biologia mostra algo completamente diferente. Os genes não controlam nossa saúde. O que realmente molda nossa vida são as percepções, as respostas que damos ao ambiente. O ambiente influencia a expressão genética. Isso muda tudo, porque significa que, se podemos mudar nossas percepções e o ambiente em que vivemos, não somos vítimas, somos criadores, somos mestres. Mas é preciso partir da consciência de que estamos criando nosso próprio universo interior e exterior. O que significaria se descobríssemos que cada momento de nossas vidas faz parte de uma conversa contínua com o universo? E se tudo o que acontece em nossas vidas, desde a cura de nossos corpos até a paz em nosso mundo, nossos casamentos, famílias, romances e até mesmo nossos divórcios, fosse um reflexo dessa inteligência? E se tudo fosse a resposta deste campo de energia que os antigos descreveram em sua linguagem simbólica e que a ciência moderna começa agora a descrever em termos que reconhecemos?
O mundo seria então nada mais, nada menos do que o reflexo daquilo que nos tornamos através de nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Nossas crenças, nossas orações, tudo que projetamos molda a realidade ao nosso redor. E quando olhamos para o mundo hoje, vemos uma humanidade mudando muito rápido. Pensar de acordo com seu estado emocional significa que você está pensando no passado. E se você acredita que seus pensamentos têm algo a ver com seu destino, então, enquanto estiver pensando de forma consistente com as emoções familiares, continuará reafirmando o passado. Nossa pesquisa mostra que, nessas condições, as mesmas experiências passadas se repetem diversas vezes na vida. Mas, nos últimos anos, ficou evidente que quando nossos alunos combinam intenção clara com uma emoção elevada, coisas extraordinárias acontecem. Intenção é uma visão, um potencial que já existe no campo quântico e você pode escolhê-lo. Quando você se pergunta, como seria ser saudável? Como seria ser próspero? Como seria estar apaixonado? Essa pergunta criativa ativa uma parte especial do seu cérebro, o lobo frontal, a maior conquista do ser humano. Quando essa área é ativada, é como se um maestro observasse todo o cérebro e começasse a selecionar diferentes redes de neurônios conectadas às experiências que você teve, combinando-as de forma perfeita para criar um ideal, uma visão, uma representação interna de uma experiência potencial à sua espera. Mas não basta apenas envolver a mente. Os pensamentos são a linguagem do breio e os sentimentos são a linguagem do corpo. A maneira como você pensa e sente cria o seu estado de ser. Quando acreditamos que somos vítimas, o corpo e a biologia se alinham a essa crença. E se acreditamos nisso profundamente, a mente cria exatamente essa realidade. Lembro-me de um experimento que realizei há cerca de 47 anos, quando estava clonando células-tronco. Naquela época, pouquíssimas pessoas sabiam o que era isso. Uma célula-tronco é uma célula embrionária do corpo, e nós as temos porque as células morrem e precisam ser substituídas continuamente. Se não houvesse essa reposição, o corpo deixaria de existir em pouco tempo. Portanto, as células-tronco são células multipotentes, capazes de gerar outros tipos de células. O experimento era simples. Eu colocava uma única célula-tronco numa placa de Petri e ela se dividia a cada 10 horas. Uma se tornava 2, depois 4, depois 8, 16 e assim por diante. Após uma semana, havia cerca de 50.000 células na placa, todas geneticamente idênticas. Então, dividi essa população em 3 placas diferentes e alterei o meio em que estavam, ou seja, o ambiente químico, semelhante à água de um aquário para peixes. Cada placa tinha uma composição ligeiramente diferente desse meio. O resultado foi fascinante. Na primeira placa, as células se tornaram musculares, na segunda, ósseas, e na terceira, adiposas. O que isso significava? Que todas eram geneticamente iguais, mas o destino delas foi determinado não pelos genes, e sim pelo ambiente. A conclusão era clara. É o ambiente que controla a expressão genética. E claro, as pessoas me perguntavam, tudo bem, mas o que isso tem a ver comigo? E eu respondia, tem tudo a ver. Olhe no espelho. Você vê esse corpo e pensa, sou um indivíduo isolado. Mas não é bem assim. Na verdade, você é uma comunidade composta por cerca de 50 trilhões de células vivas. Cada célula é uma pequena entidade biológica com sua própria inteligência. Seu corpo é uma placa de Petri coberta de pele. E o sangue é um meio de cultura, o ambiente químico que define o destino dessas células. E o que determina a composição química do sangue? O cérebro. Ele é o químico que mistura e libera substâncias químicas diferentes conforme as percepções e emoções que você experimenta. Quando você vê alguém que ama, por exemplo, o cérebro libera dopamina, ocitocina, vasopressina e hormônio do crescimento. Um coquetel de substâncias que alimenta o corpo e promove saúde, vitalidade e regeneração. Por isso que quando as pessoas estão apaixonadas, irradiam luz, energia e juventude. Mas se, em vez disso, você vê alguém que o assusta,
o cérebro libera hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, noradrenalina, que bloqueiam o crescimento celular e suprimem o sistema imunológico. É um mecanismo biológico projetado para sobrevivência, lutar ou fugir. Só que quando vivemos em estado de medo constante, o corpo nunca sai desse modo de defesa. E o resultado é desgaste, doença e enfraquecimento. Algumas pessoas sentem que o mundo está completamente fora de controle e se percebem impotentes diante disso. Mas princípios sutis nos lembram de que somos parte de tudo aquilo que vemos. Devemos nos tornar as próprias coisas que desejamos vivenciar: paz, cooperação, cura, compaixão, amor e cuidado. Aquilo que escolhemos experimentar deve primeiro viver em nós para que o campo tenha algo a refletir de volta. Assim, cada um de nós recebe da vida aquilo que se tornou. Esperamos que essas diretrizes nos ajudem a nos tornarmos pessoas melhores e, à medida que nos transformamos, ajudamos a construir um mundo melhor. A ciência moderna está começando a aceitar que fazemos parte de uma vasta teia de conexões que abrange não apenas este planeta, mas também o sistema solar e além. Uma conectividade energética entre todos os sistemas vivos. Existe uma interligação invisível sustentando toda a vida. Enquanto estamos aqui, existe uma conexão energética entre todos nós. Quando fechamos os olhos, focamos o coração, ajustamos a respiração e ativamos uma emoção positiva, como a gratidão, algo muda neste campo. O ambiente energético ao redor se reorganiza, e isso nos conecta de maneira diferente. Essa mudança estabelece a base para uma experiência compartilhada, uma nova frequência de união. Eu acredito que todos nós vivemos dentro deste campo de energia que reflete não apenas o que pensamos, mas principalmente o que sentimos. E isso vem do coração. Quando expressamos sinceramente a apreciação pelas coisas boas que temos, por nós mesmos e pelos outros, criamos uma impressão neste campo. Essa vibração é refletida de volta a nós como uma percepção diferente de quem somos, uma realidade diferente, um novo nível de atração magnética para as experiências que nos trazem alegria e plenitude. Acredito também que quando imprimimos essas emoções no campo, influenciamos o todo. O pequeno exercício de sentir gratidão ou amor é, na verdade, um serviço ativo, não apenas a nós mesmos, mas a todos os seres. No entanto, o ego possui um sistema de crenças muito forte que nos convence de que somos separados dos outros. Ele nos ensina que também somos separados de tudo o que falta em nossas vidas, de todas as coisas que desejamos ter. Finalmente, o ego comete o seu maior erro ao nos fazer acreditar que somos separados de Deus. Um dos conceitos mais simples e ao mesmo tempo mais profundos que aprendemos quando buscamos um sentido maior para a vida é perceber que viemos de uma fonte. Chame-a de Deus, de Tao, de energia universal. Não importa o nome. O que importa é reconhecer que essa fonte está em toda parte. Não há lugar onde ela não esteja, porque ela cria tudo. Tudo vem dela. E, se tudo vem dela, então ela também está em mim. Se não há lugar onde ela não esteja, então está dentro de mim. E se está dentro de mim, também está em tudo o que parece estar faltando em minha vida. Quando compreendo profundamente isso, percebo que tudo o que parece estar faltando já está conectado a mim em espírito. Tudo o que preciso fazer é encontrar uma maneira de me alinhar com isso e tranquilizar mesmo a confiança de que essa conexão já existe. Não se trata de criar, mas de permitir, deixar acontecer. Ajustar o modo como penso, sinto e percebo. Tudo o que realmente é meu já está presente no campo, esperando que eu me sintonize com ele. Quando isso acontece, deixamos de buscar com desespero fora o que sempre esteve dentro. O mundo exterior se torna um espelho do interior e passamos a viver conscientes de que cada pensamento é uma mensagem, cada emoção é uma prece silenciosa e cada sentimento é uma frequência que molda a substância da realidade. Você pode começar a abraçar emocionalmente essa realidade futura antes mesmo que ela se concretize. A verdadeira liberdade se manifesta quando você combina uma intenção clara com emoção elevada. Alegria, inspiração, amor genuíno, gratidão.
No momento em que você faz isso, seu corpo, como uma mente inconsciente, começa a acreditar que está vivendo nessa realidade futura agora. É assim que você passa para um novo estado de ser. Uma nova personalidade, e uma nova personalidade cria uma nova realidade pessoal. Nossa pesquisa mostra que, quando ensinamos as pessoas a regular seus estados internos e criar mais coerência em seus cérebros e coração, gerando emoções elevadas como alegria e gratidão, não apenas o cérebro se torna coerente, mas o coração também. Quando ambos estão coerentes, há harmonia. A diferença entre crescer e se proteger é enorme. Quando estamos abertos ao mundo, nos expandimos. Quando sentimos medo, nos fechamos. E essa é a química que literalmente molda a vida dentro de nós. Portanto, quando falamos de mente e corpo, não se trata de um conceito místico. A mente interpreta o mundo e o cérebro traduz essa interpretação em química. Essa química coordena as 50 trilhões de células do corpo para viver em harmonia com o que a mente acredita ser real. As emoções, percepções e crenças são, na verdade, o alfabeto biológico que determina o que os genes vão fazer. Essa ciência se chama epigenética, o controle acima dos genes. É uma revolução no entendimento do corpo humano. Quando eu ensinava medicina, explicava que herdamos genes e que eles controlam nossas características e tendências. Isso nos fazia acreditar que não tínhamos escolha. Mas a epigenética mostra que o ambiente e, mais importante, a nossa percepção do ambiente é que regula a expressão genética. Você pode viver no ambiente mais saudável do mundo, mas se o percebe como hostil ou ameaçador, suas células reagirão ao medo e não à realidade. Então, o que controla seus genes não é o mundo em si, mas a forma como você o percebe. Quando mudamos a percepção, mudamos a biologia. Um exemplo simples é o chamado efeito placebo. Quando acreditamos que um comprimido vai curar e o corpo melhora, não foi o comprimido que fez o milagre, foi a crença. A crença ativou o sistema de autocura. O problema é que falamos muito sobre o efeito placebo, mas esquecemos do oposto, o efeito nocebo, que é o poder de um pensamento negativo. Uma crença destrutiva é tão poderosa quanto uma crença curativa, mas em direção contrária. Se alguém acredita que vai adoecer porque todos na família tiveram essa doença, essa crença se transforma em química de medo. E essa química cria o ambiente interno ideal para a doença se manifestar. Ou seja, não é o gene que adoece você, é a percepção que ativa o gene. Quando crianças, aprendemos a entregar a nossa saúde ao médico. Os pais dizem, se está doente, vá ao médico. E isso grava um programa profundo no subconsciente. Eu não sou responsável pela minha saúde, o médico é. Então, quando o médico diz que você tem uma doença grave, essa declaração pode se tornar uma profecia biológica autorrealizável, porque você acredita nela com todo o seu ser. A crença se traduz em química, e a química molda as células de acordo com o que você aceitou como verdade. Bem, a pergunta que muitas pessoas me fazem é: podemos realmente medir a emoção humana? Essa é uma das grandes questões que os cientistas estão explorando agora, e a resposta é surpreendente. Hoje já está documentado o efeito direto das emoções sobre o campo cardíaco do coração humano. Sabemos que o coração é o gerador mais poderoso de campos elétricos e magnéticos dentro do corpo. Durante muito tempo, acreditamos que o cérebro era o centro de tudo, que era lá onde a ação acontecia. E é verdade que o cérebro possui um campo elétrico e um campo magnético, mas eles são relativamente fracos quando comparados ao do coração. O coração é cerca de 100 vezes mais forte eletricamente e pode ser até 5.000 vezes mais poderoso magneticamente do que o cérebro. E isso é extremamente importante, porque o mundo físico, como o conhecemos, é construído exatamente a partir desses dois tipos de energia, os campos elétricos e magnéticos, os chamados campos eletromagnéticos. E nossos próprios livros de física já nos dizem: se conseguimos alterar o campo elétrico ou o campo magnético de um átomo,
Nós literalmente alteramos esse átomo. Mudamos sua estrutura, sua essência. E do que é feito o nosso corpo? De átomos. O mesmo ocorre com tudo que existe no mundo material. Então, se o coração é capaz de alterar tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, ele é, na verdade, um instrumento de transformação da realidade. Ele não apenas responde ao ambiente, ele o influencia. E o que move esse mecanismo são as emoções. As emoções humanas têm um impacto direto e mensurável sobre os campos eletromagnéticos do corpo e, portanto, sobre o ambiente ao redor. Quando sentimos amor, gratidão, alegria, compaixão, emoções coerentes, o campo do coração entra em harmonia e essa coerência influencia o cérebro, o corpo e até mesmo o campo energético que nos cerca. Criar uma conexão coerente entre o coração e o cérebro é, portanto, o ponto central dessa transformação. Muitas pessoas me perguntam como isso se relaciona com o que chamamos de lei da atração, e, em um nível superficial, podemos dizer que é sobre atrair. Mas quando nos aprofundamos nas descobertas científicas e também nos antigos ensinamentos espirituais, percebemos algo mais profundo. Não se trata tanto de atração, mas sim de espelhamento. O que quero dizer com isso é simples. O mundo externo reflete o nosso mundo interno. Hoje sabemos, por exemplo, que as doenças iatrogênicas, aquelas causadas por tratamento médico, estão entre as principais causas de morte no mundo. Isso revela como a dependência cega da autoridade médica e o medo de não ter controle sobre o próprio corpo podem ser literalmente fatais. A nova biologia nos mostra que não somos robôs programados por nossos genes. Somos criadores ativos da nossa realidade biológica. Mesmo um gene mutante pode permanecer inativo ou ser neutralizado se o ambiente interno, ou seja, suas percepções e emoções, estiverem em harmonia. E aqui entramos na mente subconsciente. Ela é milhões de vezes mais poderosa do que a mente consciente. Estima-se que mais de 90% das nossas ações diárias sejam controladas por programas subconscientes. E o problema é que a maioria desses programas foi gravada entre o último trimestre da gestação e os primeiros 7 anos de vida. Durante esse período, o cérebro da criança opera em um estado hipnótico, absorvendo tudo do ambiente, crenças, padrões, medos e comportamentos dos pais, da família, da cultura. Portanto, grande parte do que pensamos ser nossa personalidade é, na verdade, uma repetição de programas herdados. Quando não estamos atentos, o subconsciente assume o controle. Isso acontece quando estamos distraídos, pensando em outra coisa, dirigindo, caminhando, fazendo algo automático. É o piloto automático operando. O problema é que 95% do tempo estamos nesse modo, agindo de acordo com programas que nem sequer escolhemos conscientemente. Por isso, a vida se torna um reflexo direto do que está armazenado no subconsciente. Se há algo que você deseja, mas não consegue manifestar, um bom relacionamento, saúde, prosperidade, é porque existe um programa inconsciente sabotando esse desejo. Basta observar sua vida. Aquilo que flui com facilidade está alinhado com programas de apoio. Aquilo que exige esforço e luta constante está sendo bloqueado por crenças inconscientes. E como mudar isso? A resposta está no modo como o subconsciente aprende. Ele não se altera apenas com leitura, lógica ou compreensão intelectual. Ler um livro de autoajuda muda a mente consciente, mas o subconsciente não aprende dessa forma. Por isso, mesmo depois de entender tudo racionalmente, a vida pode continuar igual. O subconsciente aprende por 3 métodos principais: hipnose, repetição e experiências emocionais intensas. Nos primeiros 7 anos de vida, aprendemos por hipnose. Depois, aprendemos por repetição. É assim que formamos hábitos. Repetimos algo até se tornar automático. É assim que se aprende o alfabeto, a tabuada, a dirigir um carro. Da mesma forma, é assim que podemos reprogramar o subconsciente, pela prática consistente e pela repetição de novas crenças, emoções e atitudes. No começo parece difícil, porque o novo desafia o antigo, mas com persistência, o cérebro começa a criar novos caminhos neuronais e o programa muda. E quando o programa muda,
a realidade muda, porque o mundo exterior é apenas um reflexo do mundo interior. Mas por que não vivemos assim diariamente? Porque a maior parte do tempo vivemos em estado de sobrevivência. Aproximadamente 70% do tempo estamos sob o efeito dos hormônios do estresse, e viver sob estresse é viver em modo de sobrevivência. Quando estamos nesse modo, funcionamos de forma materialista, percebendo a realidade apenas pelos sentidos e acreditando que o mundo externo é mais real do que o interno. Com o tempo, isso nos faz sentir separados de nós mesmos, dos outros e da própria força criadora. Quando estamos ameaçados ou em perigo, não é hora de confiar no desconhecido, de abrir o coração, de amar ou criar. É hora de sobreviver. Mas para criarmos uma nova realidade, precisamos mudar essa base. Vamos ensinar você a olhar para dentro, a mudar suas ondas cerebrais, a criar coerência no coração e no cérebro. Vamos desmistificar a meditação para que você possa praticá-la de forma simples e eficaz, percebendo resultados concretos, seja na saúde, nas finanças, nas relações ou na cura de traumas passados. O mais importante é que você saiba identificar quando está em um estado criativo e quando não está. Basta reservar um tempo todos os dias para aplicar os princípios ensinados, mudar crenças, percepções e padrões. Afinal, uma crença nada mais é do que um pensamento que você repete constantemente. E todas as crenças estão baseadas em experiências passadas. Para mudar uma crença, você precisa tomar uma decisão com tanta clareza e energia que ela supere os programas automáticos do seu cérebro e o condicionamento emocional do seu corpo. Quando a decisão é firme e emocionalmente carregada, o corpo precisa responder a essa novamente. É nesse momento que o passado deixa de existir biologicamente em você. Pessoas ao redor do mundo estão mudando crenças baseadas em experiências de 30, 40, 50 anos e criando novas vidas. Ensinaremos como todos os potenciais no campo quântico existem no presente e como encontrar o presente generoso. É nesse ponto que você tem acesso às infinitas possibilidades. Quando você muda sua energia para corresponder a um potencial já existente no campo eletromagnético, essa experiência começa a atraí-la. Quer você deseje mudar sua saúde, criar algo novo ou vivenciar momentos místicos, ensinaremos como alinhar sua energia a esses potenciais e permitir que a vida venha até você. Mostraremos como passar do antigo eu, com suas limitações e histórias, para uma nova personalidade e como reprogramar seu sistema nervoso autônomo para produzir novas substâncias químicas que reorganizam sua biologia. A ciência moderna agora nos mostra que existe um campo de energia subjacente a toda a realidade física. Ele é conhecido por vários nomes. Alguns o chamam simplesmente de o campo, outros de essência quântica, mente da natureza, mente de Deus, matrix divina. Em 1944, Max Planck, considerado o pai da teoria quântica, identificou esse campo e o chamou de matriz. Foi daí que surgiu o termo, e é isso que estamos redescobrindo agora com base científica. O que isso significa em termos práticos é que quando criamos sentimentos intencionais, estamos literalmente interagindo com essa matriz. Quando escolhemos sentir amor, abundância, plenitude, saúde, alegria, e sustentamos esses sentimentos com intenção clara, estamos imprimindo padrões eletromagnéticos no campo quântico. Esses padrões, gerados principalmente pelo coração, começam a reorganizar a essência dessa sopa quântica, o campo invisível que dá forma a toda a matéria. O resultado? A realidade ao nosso redor se reconfigura para refletir o padrão que criamos internamente. Por isso, não se trata tanto de atrair algo que está fora de nós, mas sim de criar conscientemente um modelo dentro de nós mesmos, sabendo que o universo se ajustará a ele. A energia que emana do coração é o molde. O campo responde ao molde. E a matéria, por sua vez, se estrutura em torno desse molde, espelhando o que afirmamos emocionalmente como verdadeiro.
Em outras palavras, tudo aquilo que desejamos experimentar, amor, prosperidade, cura, plenitude, precisa primeiro ser sentido dentro de nós. Devemos nos tornar internamente aquilo que queremos ver externamente. E agora, a ciência nos oferece uma explicação profunda para algo que os antigos já sabiam intuitivamente. O que você é por dentro, você experimenta por fora. Seu corpo é o maior laboratório farmacêutico do mundo. Pense, a maioria das pessoas acorda de manhã e automaticamente reconecta-se ao sentimento que as define: culpa, sofrimento, medo, indignidade, e começa o dia no passado. Esses estados emocionais disparam os mesmos pensamentos, que geram as mesmas ações e produzem as mesmas emoções. Assim, a pessoa espera mudanças, mas vive repetindo o velho padrão. Se a maioria das pessoas começa o dia repetindo padrões do passado, como culpa, medo ou indignidade, é natural que esperem mudanças sem que elas realmente aconteçam. Mas há uma saída. Podemos redirecionar nossa mente e nossas emoções para algo novo. Vamos começar a usar a nossa imaginação da forma como Deus a concebeu. É a maior faculdade criativa que possuímos, e com ela podemos construir qualquer coisa que quisermos. Quero que você olhe ao redor da sua casa, ou talvez do seu escritório, e observe todas as comodidades que você tem aí e que não tinha, digamos, há 2, 5 ou 10 anos. Há 25 anos, você sabia que todos esses objetos, sem exceção, foram primeiro criados na mente de um indivíduo com sua imaginação? Você pode usar sua imaginação para ir ao futuro e trazê-lo para o presente, e é isso que torna tudo tão especial. As pessoas bem-sucedidas visualizam aonde querem chegar e então agem de acordo com isso. Elas visualizam a pessoa que querem se tornar. William James, de Harvard of Vice, dizia que a técnica era agir como a pessoa que você quer se tornar. E como se faz isso? Usando a imaginação, é claro. É um fenômeno curioso. O maior presente que temos é muito bem aproveitado até os 4 ou 5 anos de idade. A criancinha sempre nos faz pensar no que está acontecendo em sua mente. Ela usa a imaginação, constrói imagens maravilhosas. Mas então vai para a escola e, de repente, tudo acaba abruptamente. Dizem que é para parar de sonhar acordado, mas o que elas realmente estavam fazendo era exercitar uma faculdade mental fenomenal. Podemos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar, e isso nos dá benefícios físicos enquanto vivemos em um corpo físico e num mundo material. Mas temos também faculdades superiores: percepção, vontade, memória, intuição, razão e imaginação. Essas ferramentas maravilhosas podem ser usadas para construir uma imagem em nossa mente de como queremos viver. Bloqueie o que está acontecendo agora. Não deixe que seus resultados atuais influenciem sua visão do futuro. Concentre-se apenas no que você quer, porque é com a imaginação que você construirá tudo o que existe, inclusive a câmera pela qual estou falando agora, que foi criada primeiro na mente de alguém. Pense em como o nosso mundo mudou. Fomos presenteados com essas faculdades superiores. Fomos a forma mais elevada de criação de Deus, feitos à sua imagem. Recebemos essa imagem e a liberdade criativa para usá-la. No entanto, apenas 2 ou 3% da população realmente a utiliza. É quase inconcebível que as pessoas andem por aí com tanto poder e potencial e o desperdicem. Quando você se torna consciente das emoções que o mantêm preso ao passado, começa a mudar sua energia. De uma perspectiva quântica, os pensamentos são como a carga elétrica e os sentimentos a carga magnética. Juntos criam uma assinatura eletromagnética que influencia cada átomo do seu corpo e atrai experiências correspondentes. Pensar envia o sinal. Sentir traz o evento de volta. Diariamente, você está transmitindo uma assinatura energética ao campo. Quando muda sua energia, muda sua vida. E se conseguir manter essa nova energia, começará a atrair novas experiências. É nesse ponto que você se torna o cientista dos resultados que cria.
Pessoas comuns ao redor do mundo estão fazendo coisas extraordinárias, curando doenças crônicas, criando novas oportunidades, tendo experiências místicas profundas. A maior mentira que já nos contaram é que somos seres lineares, vivendo uma vida linear. Na verdade, somos seres dimensionais, vivendo uma vida multidimensional. Quando começamos a compreender quem realmente somos, percebemos que o conhecimento de si mesmo é poder, o verdadeiro empoderamento pessoal. Quero inspirar e motivar você a aplicar esses princípios e colher os frutos da sua própria transformação. Por isso, quando você se pergunta, como posso criar a vida que desejo? A resposta não está apenas em visualizar, mas em sentir. Quando seu coração e seu cérebro entram em coerência, o seu campo energético se alinha com as possibilidades mais elevadas da existência. E nesse momento, a sua biologia, o seu ambiente e o universo inteiro começam a responder. É aí que a transformação deixa de ser um conceito e se torna uma experiência real, mensurável, onde emoção, intenção e ciência finalmente se encontram. Uma mulher que participou do nosso trabalho viveu uma cura impressionante. Após passar por um trauma intenso, seu corpo adoeceu, paralisia, úlceras, câncer de esôfago. Mas, ao perceber que suas emoções estavam criando aquela condição, decidiu fazer o caminho inverso. Ela praticava suas meditações todos os dias, mesmo sem vontade, e determinou que não sairia delas até sentir amor pela vida. Apesar da dor, da falta de dinheiro, da paralisia e do diagnóstico grave, ela decidiu ensinar ao corpo o que significava o futuro que desejava viver. Dia após dia, superou pequenas partes de si mesma. Em cerca de 1 ano, estava completamente curada, sem câncer, sem paralisia, sem dor. Uma nova personalidade havia criado um novo corpo. Hoje, ela diz que aquela experiência foi sua maior professora. A maioria das pessoas acredita que é o que é por causa do passado. Mas, quando você se define por uma visão de futuro, em vez das emoções e memórias antigas, muda sua personalidade e cria uma nova realidade pessoal. Criamos este curso online para oferecer o material mais poderoso e eficaz. A combinação de nossos workshops intensivo e progressivo com as informações mais relevantes e as meditações mais transformadoras. Tudo isso entregue a você no conforto da sua casa, para que pratique semanalmente e acompanhe seu próprio progresso. Com base em tudo que já vimos, acreditamos que este é o caminho mais eficaz para a sua transformação. A forma como pensamos criou grandes corporações, mas com poucos departamentos criativos. A principal razão é que o indivíduo médio não acredita mais ser criativo. Todos são criativos, e ninguém é mais criativo do que o outro. Apenas alguns escolhem usar suas faculdades criativas em maior grau que outros. Use a sua imaginação. Pense no que você quer e em como você realmente quer viver. Construa essa imagem em sua mente. Existe um poder que flui para você e através de você. O espelho quântico nos mostra que não há separação entre nós e o universo. Cada pensamento, cada emoção, tudo que imaginamos, cada escolha é uma onda que reverbera no tecido da realidade. Quando nos olhamos no espelho da consciência, percebemos que não estamos apenas observando o mundo, estamos criando-o. O poder de transformação está dentro de cada um de nós, esperando ser reconhecido, aceito e manifestado. O universo reflete o que somos. E, quando nos tornamos conscientes disso, cada instante se torna uma oportunidade de recriar a realidade, mais alinhada com quem realmente somos. Sabe, o outro é você, olhando para fora, vai se perder.